Bom dia, graça e paz. Hoje eu vou trazer o devocional de 26 de agosto de 2026, usando um vídeo que eu gravei, porque eu tenho uma dificuldade em casa, meu pai é ateu, e como eu sou já divorciada há alguns anos, 7 anos, meu filho chegou aqui evangelizando ele, né? E hoje em dia ele acha muito ruim ir para a igreja, porque ele vê, né, o lado do ser humano, né, que tem coisas erradas em todo lugar. Por isso que a gente deve colocar nossos olhos e a nossa esperança em Deus, em Jesus Cristo. Então, assim que eu terminar aqui o devocional, que eu vou falar hoje sobre esperança, usando as passagens de Romanos 15:13 e Romanos 15:5. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem. Tem mais de 3.000 visualizações aqui no TikTok, ele é original, lá no dia 9 de abril, que eu estava iniciando, né, o ministério, retomando, né, o ministério da minhoca novamente. E eu sofria muitos ataques o tempo todo. Quando ele não está perto, ele fica mandando vídeo, né, contestando Deus, falando que pastor é isso, que Deus é aquilo. E daí eu só pego esse vídeo e envio, não fico mais esquentando a cabeça. Quando ele começa a falar aqui em casa, fico de boa, né? Fala as coisas dele, eu continuo conversando lá com meu filho, a gente só ignora. E quando o Ariel quer falar qualquer coisa, depois eu chamo ele, só nós dois, para conversar. Ó, seu avô passou por isso, isso, isso. Seu avô teve muitas decepções na vida, sabe por que ele é assim? Porque ele não consegue liberar perdão. Porque ele não tem referência de pai. Você quer ter essa referência? E como a gente é divorciado, meu filho tem quase zero contato com o pai dele. Né? Mas eu faço o que eu posso, né? Falo com um, falo com o outro. Porém, depende dos dois, né? Eu não vou forçar ninguém a conversar com ninguém. Ter intimidade, ter amor por ninguém. Principalmente meu ex-marido, que é quem tem que ter esse esforço, que é o adulto da relação, né? Mas, dito isso, a minha relação com meu pai, ela, desde pequena também, ela não é muito fácil, mas eu tenho ele presente, né? Tenho pai, tenho mãe presente, então eu não tenho essa referência ruim de ter pais separados que o meu filho tem. E era o meu maior medo desde a minha adolescência, quando eu me casasse, ter que me separar. Né? Infelizmente foi o que aconteceu. Mas eu vou ler aqui a passagem para vocês, Romanos 15:5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Aí no 15:13 diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis de esperança pela virtude do Espírito Santo. Coisa mais linda, né? Então é isso, meus irmãos. Hoje eu não vou me alongar muito, até porque o devocional que a gente traz para vocês é de no máximo 10 minutos. As meninas lá no Ministério da Minhoca todos os dias em escala, né? Nós estamos em escala, hoje é meu dia de escala. Enviamos o material, só que daí às vezes alguma delas, a maioria pelo menos é texto ou áudio, daí não dá para trazer para vocês. Quando elas geram material, eu trago para vocês. Por isso que vocês me veem mais aqui, porque para mim é mais prático fazer com vídeo, até porque a gente também pode ancorar material, né, falando e alimentando sobre a palavra de Deus as nossas vidas. Não é legal assim? Então, vou entregar aqui para vocês em oração e em seguida vocês vão ter acesso ao vídeo que eu falei, tá bom? Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti todas as pessoas, as meninas, nossas minhoquinhas, eu minhoquinha de Jesus, que estamos lá no grupo das meninas do WhatsApp. Mas também, Senhor, eu coloco diante de Ti todas as pessoas que vão ter acesso a esse vídeo, Pai, de uma forma modificada hoje, que eu estou inserindo o devocional para colocar o vídeo, porém que alcance outras pessoas também, para não deixarem de ter esperança, para não deixarem de orar por nenhuma das pessoas que o Senhor toca o coração delas, não apenas de família, de quem elas amam, mas de quem o Senhor nos acorda às vezes de madrugada ou no meio do trabalho, para lembrar da pessoa e colocá-la diante de Ti, Pai. Te peço aqui, Deus, pela família Sixu lá no Amazonas, a minha amiga querida, minha ex-cunhada Lene, meu antigo namorado Jeú, que partiu, um homem de Deus, uma bênção na minha vida, na vida do meu filho,
Mas enfim, que estão precisando muito de Ti, Senhor. Te peço em nome de Jesus pelo Jonatas, Pai. Tantas pessoas já partiram por lá. Te peço que não o leve, Deus, que opere cura na vida dele. Em nome de Jesus Cristo, Paizinho. Seja com ela, Lene, que casou assim já numa idade madura, né, com o amor da vida dela, coisa mais linda. Não pôde ter filhos, infelizmente, mas tem muitos sobrinhos. Tem esse sobrinho do Jonatas novinho que recém pouco tempo nasceu, já tem outros filhos, né? Não permita, Deus, que essa criança cresça sem um pai. Falando de pai agora no início, né? Jeú mesmo, que foi um pai, assim, excepcional. Até para o meu filho, que ele nem conheceu, já grande, conheceu pequenininho, né? Quando a gente namorava no Rio Grande, ele e os amigos foram lá nos visitar. Mas, enfim, Pai, coloco aqui essas pessoas que precisam de esperança, Deus. Que a esperança deles, os olhos das pessoas, né, estejam voltados para Ti, porque os homens verdadeiramente nos decepcionam. Se a gente não buscar santidade, se a gente não buscar estar cheio de Ti, ter intimidade com o Senhor, deixar o Senhor tratar primeiro a gente efetivamente vai sucumbir, porque todos são falhos, eu sou falho, todos somos falhos. A gente busca verdadeiramente uma vida diferenciada. Agora, se a gente não tiver misericórdia de gente que ainda não tem Deus, como o meu pai ainda não descobriu quem é Deus, quem é Jesus Cristo, só questiona, né? Que espécie de cristãos somos nós? Então, te coloco, Deus, essa situação das pessoas que estão vendo as dificuldades delas nas suas vidas, os que estão aí afastados, que possam voltar. Jesus Cristo, meu irmão, se atente. A hora que Jesus voltar, a gente não sabe. Então, se reconcilie ainda hoje. Você que ainda não conheceu Jesus Cristo e precisa de uma esperança de verdade na tua vida, receba Ele como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida, porque é o que Ele é. O sangue derramado naquela cruz foi por esse Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que se fez carne, que veio, desceu do seu trono, né, Altíssimo, para cá, para sentir tudo que um ser humano pode sentir e venceu todos os pés do pecado. Então, Ele é a nossa verdadeira esperança. O céu é a nossa esperança, a salvação através da palavra do sangue de Jesus Cristo descida em vida é a nossa esperança. Então, que Deus te alcance, abençoe esse dia, Paizinho, protege meu pai, meu filho, a minha vida. Tudo que eu for fazer hoje, abençoa o evento que eu vou participar lá com o pessoal da assistência social, seja no trabalho dos irmãos também, das irmãs que estão ouvindo esse áudio, sua vida pessoal, profissional, mas principalmente espiritual. Amém. Deus te abençoe. Oi, Pai, bom dia, tudo bem? Espero que o Senhor esteja aproveitando aí o privilégio de estar num lugar onde muitas pessoas aqui nessa cidade, na nossa cidade, né, nem conhecem, né, e vivem num estado que tem mar. Mas assim, ó, das mensagens que de vez em quando o Senhor passa para mim, tem coisas, o Senhor sabe bem o que é filtro, né, que a gente precisa filtrar. Quando eu estava doente e milagrosamente curada por esse Deus que um dia o Senhor vai entender, porque depressão não tem cura. Medicação que eu deixei de tomar, ainda mais para dormir, nem pessoas que não tiveram depressão pararam de tomar, e eu parei. Então, Pai, o Senhor está olhando para uma filha sua que é um milagre. O Senhor tem um neto, meu filho, que é outro milagre. E de N outras coisas, várias pessoas que já tentaram contra a própria vida passaram, né? Não estão aqui. E eu creio que por mais que o Senhor não entenda quem seja Deus, o Senhor pediu para que eu ficasse boa, né? E eu estou aqui, Pai. Eu estou viva, eu estou vivendo do jeito que o Senhor acredita que fez por a gente, cada um viver a sua vida da sua forma. Eu estou aqui vivendo a minha vida, sendo feliz, tendo algo que o ser humano procura a vida inteira. Às vezes tem a mulher que deseja, tem o carro que deseja, tem a casa que deseja, tem o status que deseja e não é feliz. Por quê? Porque não tem o que a gente precisa dentro da gente. E aqui, ó, na mente, que é paz. Que é estar no centro da vontade de Deus. Porque foi Ele que trouxe a gente para cá, Pai, com um propósito.
O meu, graças a Deus, finalmente, há poucos anos, eu descobri qual é. Que é ajudar a levantar outras pessoas que, como eu, como o senhor, já foram machucadas de formas diferentes, mas que já foram machucadas. Eu convido a você, Dr. Josimar Araújo de Lucena, a liberar perdão e a viver o propósito que o senhor foi criado para viver aqui nessa terra. Aprecie por mim, pelos pimenteirenses que gostariam de estar aí, onde eu creio o senhor está, na praia. Aprecie essa imensidão aí na sua frente. Pergunte para Deus, questione. Na própria palavra, ele diz que a gente pode questioná-lo. A gente não vira um ratinho de laboratório só porque acredita em Deus, muito pelo contrário. Eu ainda tenho tantas perguntas, mas as minhas perguntas são respondidas aqui dentro, com paz e com provas que só quem tem intimidade e o Senhor um dia vai ter, entendem? Então, eu convido o Senhor a alimentar, Pai, os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração, com coisas que edifiquem, porque quanto mais coisas ruins e pesadas o Senhor estivesse alimentando, como esses vídeos dessa mulher com os olhos até assustadores aí, cheia de maquiagem de TikTok passa, ela não está edificando a vida nem dela. Ela está trazendo paz para a vida dela, ela está ajudando alguém, ela está disseminando amor ou só ódio, ou só prova incessante e delirante de tentar provar que esse Jesus não existe. Jesus veio para cá, Pai, para pregar o amor, para pregar a justiça, para mostrar para as pessoas que elas têm valor não pelo que elas têm, e sim pelo que elas são. Às vezes o Senhor encontra compreensão, amor, justiça numa pessoa que não tem muitas das vezes nem o que comer em casa. Por quê? Porque ela aprendeu com a dor dela a valorizar o que verdadeiramente tem valor, que são as coisas humanas dessa terra. Né? Às vezes a gente precisa sentir a dor para entender a dor do outro. E às vezes nem sentindo a dor a gente aprende. Então eu convido o Senhor, Paizinho, a se alimentar do que te edifique. E se mesmo assim, Pai, o Senhor não quiser, né, buscar, porque eu busco coisas que me alimentem, que falem do bem, do amor, da justiça. Não procuro pessoas insanas que na sua dor tentam provar um Deus, que um Deus de amor não existe. Que Deus que elas querem provar que existe? Eu prefiro ficar com Deus do amor e da justiça. Então, que o Senhor possa se alimentar de coisas que lhe edifiquem. E se mesmo assim o Senhor quiser continuar, Paizinho, lhe alimentando de coisas que só tragam amargura, raiva, rancor, fique com essas informações e com esse conteúdo para a sua vida. E mesmo assim eu vou continuar orando aqui pela sua vida, porque é o que me liga aqui e aqui a Deus, é a oração. Eu não questiono mais a Deus, eu só vou vivendo a minha vida e sentindo isso aqui, ó. Paz que vem aqui dos olhos, ó. Que os olhos da gente são espelhos da nossa alma. Então que o Senhor possa um dia, e quem sabe em breve, sentir essa paz e parar de questionar a Deus. E viver o seu propósito em vez de questionar, viver o seu propósito. Ensinar outras pessoas a serem justas, a olharem para os demais sem julgamento, porque é disso que o mundo precisa, Pai. Precisa de alguém para levantá-lo e não para derrubá-lo, não para julgá-lo. Porque de julgamento já basta a minha vida, desde a infância até aqui. Mas eu prefiro viver pensando que eu estou agradando a esse Deus que me criou, que hoje eu posso chamar ele de Abba, que é pai em hebraico. Então que um dia eu só possa descobrir isso também. Descobrir o Deus que não é apenas um criador, mas o seu pai. E que está esperando a sua decisão por Cristo para lhe mostrar e para o Senhor viver o seu grande propósito de vida. E é por isso que o Senhor não foi antes da minha mãe. Entendeu? Deus te abençoe, Pai. Bom dia.